Olá, alunos, vamos para mais uma videoaula. Agradeço imensamente a participação de todos vocês. Quero expressar o meu sentimento de apreço, de gratidão e de admiração por todos vocês por estarem aí prestigiando o nosso trabalho. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, sou professora de língua portuguesa, estamos aí ministrando as aulas para os 7º anos, o que nada impede que outros alunos de outras séries também assistam os conteúdos, que muitas vezes a gente tem que estar sempre fazendo revisão mesmo, para poder se apropriar dos conceitos, dos componentes curriculares que estão ali previstos para a nossa disciplina de língua portuguesa. Então vamos começar a nossa aula de hoje lendo aqui os objetivos que elaboramos. Então venham comigo aqui, observem. Então, hoje a gente vai buscar reconhecer os elementos composicionais dos gêneros discursivo, sinopse e resumo, e vamos analisar marcas linguísticas que evidenciam um gênero textual. Então, vamos trabalhar hoje com um pouquinho das características das sinopses e dos resumos. Resumos, geralmente, muitos de vocês já conhecem, a maioria já teve a oportunidade de fazer resumo, então você lê um texto de um determinado autor, publicado numa revista, num livro didático, e escreve com as suas palavras, sem fazer cópia, sem fazer cópia do texto original, tem que ser com as suas palavras, aquilo que você entendeu do texto, só que de uma forma reduzida, numa síntese. Você tem que fazer ali um resumo, você tem que captar as informações principais. Ao ler o texto, sempre a gente percebe o que exatamente trata esse texto, de que ele trata, qual que é o assunto principal. E aí eu tenho que transformar esse assunto principal num resumo, numa síntese, com as minhas palavras. Tem que ter originalidade na autoria, eu não posso copiar palavras ali, frases inteiras, do autor original, certo? Então sempre o resumo consiste nisso, em eu tentar entender o que aconteceu no texto, captar a informação principal e colocar ali de uma forma sintetizada, escrever essas ideias principais do meu jeito, usando as palavras que eu conheço. Eu posso sim utilizar algumas palavras do autor original, mas sem fazer cópias de frases inteiras, porque se eu fizer isso eu vou ter que fazer a citação, vou ter que fazer a marcação entre aspas e citar o nome do autor para não cometer o crime de plágio, que o plágio consiste em você copiar ideias que são de outro sem mencionar a fonte, então não pode fazer isso num resumo. Certo? O resumo tem que ter autoria de quem está escrevendo, ok? Então, vamos analisar aqui, fazer aqui uma reflexão, Você tem o hábito de ler somente um filme, você tem o hábito de ler sobre um filme antes de assisti-lo? E aí, antes de assistir a um filme, vocês será que dão uma lidinha lá, na sinopse, no resumo, verificam o que vem pela frente, qual que vai ser o assunto que vai, o tema, que vai nortear esse filme? Então, a gente, até alerta aqui que esta aula pode conter spoiler. Spoiler vocês conhecem, sabem, quando a gente antecede uma informação, traz ali antes do tempo, certo? Então, a gente tem aqui Jurassic Park, vocês já devem conhecer, já devem ter ouvido falar. Vamos ver aqui um exemplo dessa sinopse, convido vocês a lerem comigo. Um parque construído por um milionário Richard Attenborough tem como habitantes dinossauros diversos, extintos há 65 milhões de anos. Isto é possível por ter sido encontrado um inseto fossilizado que tinha sugado o sangue destes dinossauros, de onde pôde-se isolar o DNA, o código químico da vida, e, a partir deste ponto, recriá-los em laboratório. Mas o que parecia ser um sonho se torna um pesadelo, quando a experiência sai do controle de seus criadores. Então, o que a gente tem aqui? Um exemplo de sinopse que a gente percebe que, de alguma forma, a pessoa que escreveu tenta atrair o telespectador para se interessar por assistir esse filme. Observem agora um exemplo de resumo. John, o idealizador do Jurassic Park, convida seus netos e alguns cientistas para uma visita até a ilha, onde poderão avaliar o projeto antes deste ser inaugurado. Chegando lá,
o contato com os funcionários já deixa transparecer que nem tudo é perfeito, como John quer que pareça. Percebam que no resumo, né, não há tanta provocação para que o leitor venha a se interessar por assistir o filme, né? O resumo ele traz ali de uma breve, uma forma sintetizada, muito breve, os aspectos principais do filme. Não necessariamente com palavras, com frases de efeito, né, que promovam aí essa curiosidade nos telespectadores, nos leitores. Continuando aqui, pessoal. Então, a gente tem aqui mais um modelo aqui, né, do filme Divertidamente, lançado pela Pixar. Muitos de vocês já assistiram, né? Então, a gente tem aqui mais um textinho para a gente ler. Eu vou ler para vocês, porque ele ficou meio pequenininho aqui, né? As letras estão um pouco pequenas. Vamos ver se eu consigo ler aqui. Vamos lá. As mentes criativas da Disney, Pixar trazem o filme mais cheio de emoção da história do cinema. Viva todas as emoções do filme hilariante e comovente que Peter Travers, da Rolling Stones, considera um estouro de pura imaginação. Você já olhou para uma pessoa e se perguntou o que passa na cabeça dela? Divertidamente, da Disney, Pixar, empreende uma jornada emocionante dentro da mente para encontrar a resposta. Baseadas na sala de comando, o centro de controle dentro da mente de Haley, de 11 anos, 5 emoções trabalham sem parar, lideradas pelo otimista Alegria. Ela se esforça muito para garantir que Haley esteja sempre feliz e trabalha ao lado do medo, raiva, nojinho e tristeza. Observem que a palavra medo, raiva, nojinho, tristeza e alegria estão escritas com letra maiúscula. Então, são sentimentos que se tornam substantivos próprios porque viram personagens desse filme, né? E o filme, Divertidamente, ele também traz a palavra escrita de uma forma diferente, né? Você tem primeiro divertida e mente com o M maiúsculo, né? Indicando que o filme vai trabalhar situações que podem estar acontecendo dentro da mente de alguém. Nesse caso, as emoções. Certo? Então, percebam pela leitura que eu fiz para vocês aqui, né, o quanto que as palavras selecionadas para compor esse texto são atrativas, né? Elas permitem, assim, desencadear uma sinestesia no leitor e um desejo de assistir ao filme. Então, lançada em 2015, a animação Divertidamente, no original Inside Out, tem como protagonista a menina Haley, que se vê obrigada a mudar de cidade com os pais. A menina tem 11 anos quando toma consciência de que irá passar por essa complicada transição. Haley enfrenta, portanto, 2 mudanças, uma externa, de cidade, e uma interna, o fim da fase infantil para a entrada na adolescência. Ao longo do filme, acompanhamos o desenvolvimento da menina desde o momento que ela sai da barriga da mãe. Assim que a pequena bebê é segurada no colo, vemos nascer também seu primeiro sentimento, a alegria. Logo a seguir, precisamente 33 segundos depois, aparece o medo e a tristeza, outros sentimentos que acompanharão durante o seu percurso. Mais tarde, se juntará a raiva e o nojinho, outros 2 afetos essenciais que disputarão o controle da sala de comando. E aí, pessoal, este texto pode ser classificado como? Esse último que a gente leu. Será que a alternativa A condiz com o que a gente pode classificar esse texto em relação a gênero? Seria um resumo? Ou seria a B, um texto dissertativo? Ou é uma sinopse ou uma notícia? Um tempo para vocês pensarem um pouquinho aí e assinalarem uma das respostas.
E aí, pessoal, retornando então, observem, quem considerou que se trata de um resumo, captou, né? Percebe-se ali que não existem tantas palavras e expressões atrativas, assim, né, que possam realmente estar ali com uma intencionalidade de cativar o leitor, de motivar para que ele, o leitor, o telespectador, para que ele consiga assistir o filme. Né? Então, a gente tem apenas um resumo mesmo, né, do filme, certo? Vejam agora a sinopse. Vamos ler comigo. Divertidamente traduz em formas, cores e texturas toda a complexidade das emoções humanas. Dirigido por Peter Docter, o filme representa o melhor da Pixar na sua capacidade de abordar temas complicados, por meio de personagens extremamente adoráveis. Essa é a história da crise existencial de uma garotinha, com todas as suas alegrias, tristezas, raivas, medos e nojinhos. Uma conversa franca e bem construída e necessária, não importa a idade. E agora a atividade 1. Após ler os exemplos de sinopse e de resumo sobre os filmes Jurassic Park e Divertidamente, aponte quais são as diferenças percebidas entre um gênero textual e outro. Então é um tempo para vocês responderem a mais essa atividade. Então, pessoal, eu tenho aqui para vocês uma sugestão de resposta, né? Não quer dizer que a resposta que vocês elaboraram esteja equivocada. Aqui a gente só tem apenas uma proposta, né, de possibilidade aí. Então, observa-se que o resumo traz uma síntese, que não contém tantos adjetivos para atrair o leitor. Não há uma situação enfática para gerar uma expectativa. A sinopse, ao contrário, traz informações mais expressivas, qualitativas, que motivam para assistir ao filme. Então, são essas aí as diferenças entre sinopse e resumo, né? Por um lado, o resumo só traz ali uma síntese da história, do enredo, do que é a situação principal acontecendo, mas sem palavras assim que a gente considera de destaque, sem adjetivos expressivos que possam sensibilizar tanto assim o leitor, o espectador, o telespectador para assistir, ok? Vamos para a segunda atividade? Localize os adjetivos na sinopse de um livro. De João Carlos Marinho, O Caneco de Prata, publicado em 1971, é o primeiro livro da literatura brasileira para crianças a ter como tema o futebol.
A turma do Gordo resolve ganhar um campeonato mirim que até ali era ganho anualmente pela escola do professor Giovanni, um italiano fanático, casado com a Filomena. A obsessão pelo futebol é levada aos extremos limites. Todos ficam loucos. Juízes, psicanalistas, advogados, o Gordo, o dono do hospício, um leopardo. E agora, um tempo para vocês localizarem aí os adjetivos. Retornando então, pessoal, então a gente tem aqui alguns adjetivos, né, na resposta de vocês aí, né? Então, o campeonato mirim, mirim é um adjetivo que qualifica o substantivo campeonato, né? Um italiano fanático, fanático também é adjetivo, e todos ficam loucos. Loucos aqui um predicativo, né, de todos está aqui funcionando também como adjetivo, como característica, certo? Atividade 3 agora. Eu vou pedir para vocês transformarem o resumo abaixo em sinopse. Use adjetivos para atrair o leitor. Exemplo, emocionante, afetuoso, pacata, sentimental, divertidos, ok? Vocês podem utilizar outros adjetivos também. Então, um tempo para esse exercício aí de produção escrita.
E aí, pessoal, vamos ver como ficou aqui uma sugestão de resposta para vocês. Então, Haley é uma menina afetuosa de 11 anos que é retirada de sua pacata vida em Minnesota, quando seu pai arruma um novo emprego em São Francisco. Como todos nós, ela é guiada pelas emoções, aqui representadas pelos divertidos personagens: alegria, medo, raiva, nojinho e tristeza. Agora, esse elenco sentimental precisa se equilibrar para ajudar a garota a se adaptar à nova e emocionante vida. Então, a gente tem aqui só uma sugestão, vocês podem ter feito aí outro modelo de sinopse, utilizando esses adjetivos ou outros, que também estará correto, certo? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu um pouquinho sobre as características da sinopse e do resumo, e analisamos as marcas linguísticas que evidenciam um e outro gênero textual. Agradeço a participação de todos vocês, muito obrigada por estar aí prestigiando o nosso trabalho, parabéns!